As projeções dos analistas para a inflação voltaram a subir, de acordo com dados divulgados no relatório do Focus, do Banco Central. O Álvaro Noceira está de volta, vai trazer os dados para a gente e aí nós vamos ouvir os nossos amigos aqui. Fala aí, Álvaro. Pois é, Evandro, é a 16ª alta consecutiva, né? De acordo com analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Boletim Focus, a previsão de inflação ela aumentou, ela saiu então de 5,50% para 5,51% para 2025. Para o ano que vem, portanto, 2026, a previsão de aumento ela foi maior, então de 4,22% para 4,28%. Para 2027, a projeção segue a mesma de 3,90%. Sobre a taxa básica de juros, o mercado financeiro não elevou a expectativa, então, assim, permanecendo em 15% ao final de 2025. A gente lembra que a Selic está em 13,25% ao ano e que deve sofrer ali uma nova alta de 1 ponto percentual na próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que está agendada, marcada para o mês de março. Com relação ao dólar, a previsão segue ali em torno dos R$6. Hoje a moeda americana ela operou ali em R$ 5,81. E para finalizar, o produto interno bruto, né? O mercado financeiro prevê um PIB de 1,72% no final de 2025, um número ali abaixo do previsto pelo governo federal. Evandro. Obrigado pelas informações, Álvaro Noceira. Ô, Segré, uma alteração muito pequena, né? É uma alteração que não reflete nada, não é para se preocupar. Mas estamos falando que já estamos fora da meta, né? Isso é importante observar. Agora, tivemos um aumento de 1%, teremos provavelmente em março mais 1%. O PT vai jogar a culpa, como a Gleisi Hoffmann fez, e já foi corrigida no Twitter, que era a culpa do Campos Neto, o que não é. E aí vamos ver como essa evolução da inflação se vê. Eu, pela primeira vez, vou concordar com o Piperno na questão de que não devemos prestar atenção nessa alta no informe Focus. É muito pouco expressiva e não reflete ainda o que pode acontecer com esse aumento da taxa de juros. Continuo pensando que o Brasil, de continuar desse jeito, estamos muito perto da dominância fiscal. Para explicar à audiência, quando o aumento da taxa de juros não consegue controlar a inflação. Eita, fala, Piperno, o que foi? Bom, de fato, na semana passada ficou evidente o acerto, né? A combinação entre esses agentes que falam, tanto que aumentou de 5,08 para 5,50, né? Um estouro de 0,42 de uma semana para outra, sabe-se lá por quê, qual foi o fato novo que surgiu. É evidente que um liga para o outro e eles fazem esse acerto de acordo com as suas conveniências, de acordo com o tipo de pressão que essa turma quer fazer. Até porque eles também, os abutres também trabalham com especulação. Agora, nessa semana, eles ligam entre eles, bom, agora não tem mais muito argumento, fica só em 0,01. De qualquer forma... ele está supondo, está na cabeça do Piperno que é feito desse jeito. E não. Eu ligo para a Lagarde e falo, e aí ela... O que você quer? E eu sou... Vamos colocar 5 bora, vamos. Então, e como eu sou um inocente, que nasci ontem, eu vou acreditar que essas coisas são, puxa vida, orgânicas e por conta disso aumentou 8% de uma semana para outra essa expectativa de inflação de 5,08 para 5,50 e depois volta a aumentar só 0,01. Mas, enfim, deixando isso de lado, ontem, não sei, eu vi uma matéria que aí traz sim um aspecto mais importante, mostrando que a inflação dos alimentos volta, felizmente, a ceder, mas a de serviços que vem para ficar, ela tem uma característica diferente. Imagina você vai cortar o cabelo, está R$10 mais caro, né? Em momento algum, esse preço, diferente dos alimentos, do preço do quilo de tomate, que pode diminuir ou aumentar conforme a safra e tal, e a minha mãe reclama muito disso, o preço do seu cabeleireiro, ele vai aumentar, ele nunca mais volta.
Ele não vai, Ele não vai cortar o preço. Baixar, Quando é muito difícil saem baixar. os clientes da barbearia, Aí eu não sim, sei se não baixa. Se houver a questão da demanda e procura. É lógico, só se abriu uma barbearia do lado. Se não, se tiver só aquela no bairro, ele não vai cortar esse preço nunca. Por isso você não está cortando, né? Exatamente. Aliás, eu ia fazer esse comentário. Agora, a Gleisi faz a menção ao Roberto Campos Neto, sim, porque já foram contratados 2 aumentos de 1%. O primeiro foi agora, o segundo vai ser em março. E o Galípolo não estava nessa reunião? Estava tomando banho, estava lá. tomando chimarrão. Era o presidente, né? Estava aí. Mas, de qualquer maneira, posta isso no X que você já vai ser corrigido. Como foi a de Duas março, vezes em 2 dias. Então, a de março é a herança de Roberto Campos Neto. Explica isso aí para nossa audiência. O que aconteceu, Segré? Não, a Gleisi Hoffmann jogou a culpa no Campos Neto 2 vezes e o Giz, com essa verificação que tem, falou, está errado, você está falando abobrinha. Mas as fake news não entram para a esquerda. Ei, Elon Musk, que beleza, não? Fala, Gani. Olha, 5,5% é uma inflação factível, principalmente pela inflação de serviços, né? Não é muito fora da curva, não. É perfeitamente, infelizmente, factível de acontecer. Agora, o que também me chamou a atenção não é o 5,51 aí para este ano, mas é a piora da projeção de inflação para o ano que vem, indo de 4,22 para 4,28. Ah, tudo bem, 0,06 pontos percentuais não é muito? Não, não é muito, é verdade. Mas se a gente olhar nas últimas edições, a projeção vem piorando. Isso significa uma piora das expectativas de inflação. Significa que o mercado, né, os agentes aí não estão acreditando no combate à inflação, mesmo com juros a 15% e 12,5% para o ano que vem. O que está faltando aí para conter essa inflação? Precisa aí o governo fazer a sua parte do ponto de vista fiscal, cortar gasto público. Fala, Zé. Pois é essa mesma previsão de inflação. Essas projeções são de mercado. Ninguém domina, são muitas variáveis. O mercado não domina. Isso, inclusive, é crime se houvesse a possibilidade de um domínio assim para ganhar dinheiro, né? Seria crime dominar o mercado, ou usar de informações, ou mesmo artificializar. Então, não é isso, é mesmo uma previsão. E as previsões são de que 2026 a inflação vai continuar. E pode chegar essa história que o Segré está falando, de o Banco Central não ter mais condições, só através de taxa de juros, de controlar a inflação. Já estão prevendo que o Brasil vai entrar em recessão. A recessão vem desses juros altos, que estão sendo elevados exatamente por conta da inflação. E o Brasil vai entrar em recessão e pode ser que a inflação continue. É o pior dos cenários. Como é que deve continuar a manifestação do governo em relação ao Banco Central agora com a operação de Galípolo? Digo a questão política. Minha pergunta? Isso, para você, Zé. Como é que deve ficar o discurso do governo federal em relação ao Galípolo no Banco Central? Olha, eu tenho ouvido de deputados do PT críticas, mas deputados do PT, o governo não, está dizendo que ainda é parte da herança passada, que ainda é uma coisa passada, ainda está nessa, está passando panos para o Galípolo, né? Está apoiando, porque não poderia ser diferente. O governo que indicou e aprovou. O presidente da República até disse numa manifestação na semana passada que ele tinha certeza que Gabriel Galípolo entregaria uma taxa básica de juros menor do que a desse momento, mas não dá para trazer nenhuma garantia, né? Não tanto do Galípolo, depende do governo. Só para não preocupar a nossa audiência, a recessão se configura tal quando você tem 2 trimestres consecutivos com queda de atividade econômica. Tá? Então, pode acontecer, mas não me parece que... O que você acha, Piperno? Eu acho que o governo agora ele não pode gastar vela com defunto ruim. Não adianta criticar o Galípolo nesse momento, porque o próximo aumento de taxa de juros ele já está, inclusive, contratado. Agora, depois é uma outra história, né? Arremate, Gani. Vamos ver, né, se depois vai ser uma outra história ou não. Agora, inflação é um problema para o governo e o governo está numa encruzilhada, né? Será que vai pisar no acelerador ou vai assumir o ônus de uma desaceleração da economia? Eu acredito que, por conta do efeito eleitoral, vai pisar no acelerador, piorando as contas públicas e a inflação. Ixi, Maria.